Tudo bem com você? Eu sou Marcial Farias e você está no canal Vocacionados. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, sinta-se à vontade, faça desse canal o seu canal preferido para estudar um pouco a Palavra de Deus. E eu quero começar o vídeo de hoje te perguntando: você saberia me dizer o que é bondade? O que é ser bondoso? O que é fazer coisas boas? São perguntas que parecem simplórias demais, mas que na verdade trazem um significado muito grande. O que é ser bondoso? O que é viver praticando a bondade? Às vezes, por uma simples fechada no trânsito, a gente fala coisas feias e em nada parecemos ser bondosos. Às vezes a gente olha para o espelho e fala: nossa, como eu fui bondoso ou como eu fui bondosa hoje. Mas será que somos bondosos? O que é bondade? Bom, vamos tentar explicar isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer as suas orações e pedir que você ore aqui pelo canal Vocacionados. E eu quero compartilhar com você algo que aconteceu na terça-feira, precisamente terça-feira à tarde. Você sabe que eu já compartilhei com você há um pouco mais de um ano, ali no mês de abril do ano passado, quando eu estava em uma atividade juntamente com a associação aqui, fazendo um evento para os desbravadores, a minha caixa d'água se rompeu. Ela se rompeu e alagou aqui esse espaço que eu estou, alagou o meu quarto, alagou toda a parte de cima aqui da minha casa. E eu mostrei até algumas fotos, né, para você aqui do canal. Isso lá no mês de abril. E Deus foi muito bondoso e molhou todos os equipamentos, né, molhou o computador, molhou microfones, molhou tudo que poderia molhar aqui dentro desse espaço onde aqui é o escritório, que eu fiz um estúdio. E graças a Deus nada, absolutamente nada se perdeu. E muitos dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. A verdade é que o raio sim cai duas vezes no mesmo lugar, porque no mundo nós temos aí aproximadamente mais de 4 milhões, né, de raios por ano. E olha, se esse número não for só aqui no Brasil, mas passa dos milhões de raios por ano. E muitos destes raios atingem o mesmo lugar mais que duas vezes. E o que aconteceu na última terça-feira à tarde? E o meu vizinho está trocando o telhado dele e em algum momento, naquela terça-feira, os pedreiros bateram ali no encanamento. E o que aconteceu? Exatamente isso que você está pensando. A água entrou aqui mais uma vez no escritório, em todo o corredor, no meu quarto. E na terça-feira eu dormi literalmente no sofá juntamente com a minha esposa, porque a casa estava toda alagada, a parte aqui de cima. E por que eu estou falando disso? E por que eu estou contando para você o que aconteceu na última terça-feira? Porque nós estamos falando de bondade. E mais uma vez Deus foi bom comigo. Molhou tudo aqui no escritório. Molhou iluminação, molhou os microfones. Esse microfone que eu estou falando aqui, gravando para você, ele estava encharcado. HDs molharam, o HD eu ainda não testei, né? Mas os HDs molharam, molhou o computador, molhou a extensão. O que você achar que poderia molhar aqui no escritório molhou. E nenhum equipamento se perdeu. É claro, estou ainda secando muita coisa, eu ainda preciso ver outros detalhes, um aqui, outro ali, mas o computador já ligou, os microfones voltaram a funcionar, então nada se perdeu. E eu agradeço a Deus porque Ele foi mais uma vez bondoso comigo e eu queria pedir para você que você pudesse em suas orações agradecer também por mim e orar por mim. Tem muita coisa que vai ser perdida e muitas delas, mais uma vez, serão meus livros. Meus livros que eu gosto tanto e você sabe disso, alguns molharam e infelizmente não tem solução. O bom de tudo isso é que não são livros tão caros, mas são livros que eu gosto muito. Mas, paciência. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. E eu só tenho a agradecer a bondade de Deus. Por isso, eu quero te convidar a ficar aqui até o final do vídeo de hoje, onde nós vamos orar pelos pedidos que você fez e, é claro, também pela bondade de Deus comigo e com você. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica até o final, vamos orar juntos. Mas aproveita, deixa o seu curtir, comente, compartilhe no vídeo de hoje. Combinado assim? Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. E em vez disso,
Sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, versículos 31 e 32. A nossa reflexão de hoje vai ser pautada pela premissa de cultivar relações saudáveis com base nos ensinamentos inspirados por Deus a Paulo e que estão registrados na carta aos Efésios. No capítulo 4, versículo 31 e 32, Paulo exorta os crentes a se libertarem de emoções negativas e comportamentos prejudiciais para, em vez disso, praticarem a bondade, a compaixão e o perdão mútuo. A passagem começa destacando a necessidade de se livrar dos sentimentos corrosivos como a amargura, a raiva, a ira e a calúnia. Essas emoções e atitudes negativas não só corroem o nosso bem-estar emocional, mas também prejudicam os nossos relacionamentos, criando divisões e ressentimentos. Primeira das muitas lições de hoje. Palavras ásperas e maldades só servem para afastar as pessoas umas das outras, criando um ambiente tóxico e hostil. Certa vez um amigo me disse: nós temos que construir pontes e não afastar pessoas. E eu creio que ele já conhecia a fundo os escritos de Paulo aos Efésios quando me disse esta frase. A bondade é um antídoto para a amargura, enquanto a compaixão nos ajuda a ver as lutas e desafios dos outros com empatia genuína. No entanto, talvez o ponto central desta passagem seja o chamado ao perdão. Paulo nos lembra que, assim como Deus nos perdoou por meio de Cristo, também devemos perdoar uns aos outros. E o perdão não é apenas uma ação virtuosa, mas sim um processo de libertação, permitindo-nos superar mágoas e cicatrizes emocionais. Esta é uma lição que também vale a pena anotar. A mensagem contida nos versículos 31 e 34 de Efésios capítulo 4 transcende o contexto histórico e permanece profundamente relevante em nossa era moderna. Em um mundo onde conflitos e tensões são frequentes, a prática da bondade, compaixão e perdão tem o poder de transformar as nossas relações pessoais e sociais. Ao deixarmos de lado a amargura e a ira e abraçarmos a gentileza e a compaixão, estamos criando um ambiente de aceitação e de amor. Ao nos aproximarmos dos ensinamentos contidos nesta passagem, somos confrontados com a exortação de Paulo que diz livrar-se de toda a amargura, raiva, ira e das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Efésios 4, 31. Estes elementos destrutivos tão comuns na vida cotidiana são contrastados com a nova vida em Cristo Jesus e com a promessa da sua volta. A amargura alimentada por ressentimentos e injustiças passadas é incompatível com a esperança da redenção final em Cristo Jesus. A raiva e a ira, que muitas vezes resultam em palavras dolorosas e relacionamentos fragmentados, não encontram lugar no coração daquele que anseia pela paz e pela unidade do reino vindouro. As palavras ásperas e a calúnia, que podem causar feridas profundas e minar a confiança, contrastam fortemente com a compaixão e o respeito que Cristo nos demonstrou. E a maldade, que se manifesta em mentiras, manipulações e intenções egoístas, é completamente contrária ao caráter de Deus e à transformação que Ele opera em nós através de Cristo Jesus. No lugar destas atitudes e comportamentos prejudiciais, somos instruídos a sermos bondosos e termos compaixão uns com os outros, perdoando-nos como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. Estas palavras ressoam com a graça e a misericórdia que Cristo nos concedeu à medida que nos libertou da culpa e da condenação do pecado. A bondade se manifesta em palavras gentis, em um coração aberto e receptivo aos outros e em ações que beneficiam aqueles que estão ao nosso redor. E a aplicação destes princípios começa com uma autoavaliação sincera. Devemos examinar os nossos corações e identificar quaisquer sentimentos negativos que possam estar prejudicando os nossos relacionamentos. Ao confrontarmos estas emoções, podemos trabalhar para substituí-las por atitudes positivas. E devemos também estar dispostos a perdoar, deixando para trás os sentimentos que só nos prejudicam. Ao interagir com os outros, devemos também nos esforçar para sermos gentis e compreensivos, lembrando-nos das lutas invisíveis que todos enfrentam. Ao praticarmos o perdão, estendemos a mão da reconciliação e restauramos os laços quebrados. Assim como Deus nos perdoou, somos chamados a perdoar e sermos compassivos. Você está anotando as lições preciosas deixadas por Paulo para o nosso crescimento espiritual? Essa foi mais uma delas. A compaixão nos chama a enxergar além das aparências, a sentir a dor e as lutas dos outros, a estender a mão com amor e compaixão, e, em última análise, o perdão se torna o ápice dessa transformação da fala.
À medida que refletimos sobre o perdão que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, somos chamados a perdoar aqueles que nos ofenderam, libertando-nos das amarras e dos ressentimentos e restaurando assim a comunhão uns com os outros. Neste contexto, a volta de Cristo se torna não apenas um evento futuro, mas uma realidade presente que molda as nossas interações cotidianas. A promessa da sua volta nos chama a viver de acordo com o padrão do reino que ele está estabelecendo. Isso significa que as nossas palavras não podem ser separadas das nossas ações. Ao contrário, nossas palavras devem ser uma expressão autêntica do amor, da graça e do perdão que Deus derramou sobre nós. É por isso que a transformação das atitudes e comportamentos relacionados à fala sobre a ótica da volta de Cristo exige uma profunda autoavaliação e um constante alinhamento com os princípios do Evangelho. Isso significa que temos que pausar antes de falar, ponderar sobre o impacto das nossas palavras e considerar se estamos refletindo ou não o caráter de Cristo. Isso envolve cultivar a sensibilidade às necessidades dos outros, buscando oportunidades de servir e encorajar. E, acima de tudo, isso requer a prática do perdão, quebrando o ciclo da vingança e abrindo espaço para a reconciliação. À medida que a promessa da segunda vinda de Cristo ilumina o nosso caminho, somos desafiados a trazer o reino de Deus para o presente, começando por nossas palavras e nossos relacionamentos. Aqueles que estão voltando o seu olhar para o horizonte da eternidade são assim convocados a abandonar a negatividade, a amargura, a crueldade e a abraçar a bondade, a compaixão e o perdão. E nesta jornada de transformação, a palavra de Deus se torna a nossa bússola. A Escritura nos recorda que a língua tem o poder da vida e da morte, Provérbios 18, 21, e que as palavras devem ser usadas para construir, curar e edificar. À luz da volta de Cristo, a nossa fala deve se tornar uma ferramenta de transformação positiva, capaz de inspirar, encorajar e criar um ambiente de graça. A mudança em nossas atitudes e comportamentos em relação à fala não é, portanto, um processo instantâneo. Requer uma caminhada constante, um esforço consciente para alinhar as nossas vidas com os princípios de Cristo. Isso nos lembra que somos seres em crescimento, em busca da santificação. E esse processo pode ser desafiador, pois exige que enfrentemos as nossas fraquezas e egoísmo. E, no entanto, a promessa da volta de Cristo nos impulsiona a continuar perseverando, sabendo que um dia seremos transformados completamente em sua imagem perfeita. E entenda mais uma coisa, por favor. A nossa fala não é apenas sobre o que dizemos, mas também sobre como ouvimos. A empatia e a compreensão que são centrais na instrução de Paulo se estendem à nossa capacidade de ouvir com o coração aberto. Por isso, quando nos aproximamos dos outros com palavras de compaixão, estamos permitindo que os nossos relacionamentos floresçam, criando um ambiente onde a confiança e a camaradagem podem assim prosperar. À medida que adotamos estas atitudes e comportamentos, a nossa fala se torna um canal de bênção para os outros e uma expressão tangível da nossa fé. Não estamos aqui apenas falando por nós mesmos, mas também estamos representando a Cristo diante do mundo com nossas palavras. Nossas palavras, assim, se tornam um convite para que os outros conheçam o amor e a graça de Deus através das nossas ações e da nossa comunicação. Que nossas palavras hoje sejam um testemunho vibrante do poder transformador de Cristo em nós, e que elas sejam também um eco de sua graça e um convite à reconciliação. E que, ao olharmos para o horizonte da eternidade, possamos ser lembrados de que as nossas palavras têm um papel crucial na construção do reino de Deus aqui e agora, à medida que nos esforçamos para viver de acordo com o padrão elevado que Ele nos apresenta em Sua palavra, e que elas sejam um testemunho vibrante da esperança que temos em Cristo Jesus, um reflexo do amor que recebemos e uma antecipação da plenitude da redenção que está por vir. Pense nisso, leia sua Bíblia, fale palavras de bondade e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento onde vamos orar pelo pedido que você fez aqui em nosso canal, ou quando você deixou o seu pedido aqui na descrição do vídeo, ou quando você nos enviou um WhatsApp. E o pedido de oração hoje é pelo pedido da Norma do Nascimento, que pede pelo seu filho, que passou por um vestibular agora do meio do ano, está muito feliz, está indo para a Argentina, vai cursar medicina. Então vamos orar pelo filho da Norma, que é o Fabiano. E também vamos orar pelo pedido da Tânia Luciana, que pede oração pelo Marcelo. Marcelo é o seu irmão que está hospitalizado.
Então, se você puder, neste momento, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado a Deus pela vida e pela saúde. Obrigado por tua bondade em nossa vida. Obrigado por teu cuidado. Obrigado por teu amor. Pai amado, temos aqui o pedido da Norma do Nascimento, que pede pelo seu filho, que passou no vestibular de medicina na Argentina e está indo para lá. Também temos o pedido da Tânia, que pede pelo seu irmão, que está hospitalizado. Ó Deus, são pedidos diferentes. Um pela saúde do irmão e o outro de gratidão pela felicidade do filho em passar no vestibular tão difícil, né, que é o de medicina. Estes são os dois pedidos que te entregamos, ó Deus, para que o Senhor faça o melhor na vida de cada um dos teus filhos. Mas de uma forma especial, tem aqueles filhos e filhas, ó Deus, que também passam por problemas semelhantes, de saúde e de felicidade pelo teu cuidado. E te damos graças por tudo, como diz 1 Tessalonicenses 5, verso 8, em tudo dai graças. E eu quero aqui te agradecer por tua bondade. Mais uma vez tivemos um incidente com água, os equipamentos molharam, mas todos voltaram a funcionar. Muito obrigado a Deus pelo teu cuidado. Não tem como mensurar o teu cuidado. São nos pequenos detalhes e até nos grandes detalhes que o teu poder se manifesta. A tua bondade sempre presente. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado pelo cuidado comigo, com a minha esposa e com meu filho. Vem estar agora, ó Pai, neste momento, com os demais filhos e filhas tuas que passam por problemas, por situações parecidas, como o irmão da Tânia, e também de felicidade, como o filho da Norma. Ó Deus, muito obrigado por teu cuidado. Muito obrigado por tua proteção. Muito obrigado por tuas bênçãos. Vem estar conosco, ó Deus, neste momento, perdoando os nossos pecados, dando-nos na certeza da tua salvação. Nós te oramos e desde já te agradecemos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui o finalzinho da nossa oração. Se você quer que eu ore por você, deixe na descrição do vídeo. Ou, se você preferir, nos envie um WhatsApp. Amanhã, novidades, talvez num cantinho diferente, gravando aqui. Mas eu agradeço por suas orações, agradeço mais uma vez pela bondade de Deus e eu te espero aqui amanhã. Lembrando que este conteúdo também está na web rádio Ecoar, que você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.